Muito bem, pessoal, vamos falar de doações agora, né? Lembrando que nós estamos no módulo 4, estamos falando nesse módulo sobre despesas dedutíveis e despesas indedutíveis, e definindo algumas delas e o que fazer com elas. Agora nós vamos falar sobre as doações. Basicamente a gente tem dois tipos de doações. A primeira é a doação propriamente dita, quando esse valor é entregue a uma instituição qualquer. Essa doação, evidentemente, ela é indedutível e tem que ser adicionada no LALUR para efeito de lucro real. E nós temos os incentivos fiscais, que uma vez apurado o resultado contábil, o lucro contábil, nós vamos apurar o imposto devido e o imposto devido, eu vou tirar lá o percentual permitido pela legislação do imposto que já vai ser recolhido e vou destinar uma parte dele para o determinado incentivo. Nós vamos tratar disso separadamente num módulo, que é um módulo que nós teremos mais lá no final do curso, falando dos incentivos fiscais, e vamos demonstrar. Aqui na frente eu já vou fazer uma pequena demonstração, mas depois a gente volta nesse assunto e fala sobre isso, né? Então aí nós temos o artigo 13 da Lei 9.249, que diz que desde 1996 não são dedutíveis para o imposto de renda e também para a contribuição social, exceto em alguns casos específicos com limitação percentual, que é exatamente a parte dos incentivos fiscais. Fora isso, qualquer outra doação, ela é indedutível e nós precisamos adicionar, certo? Aí está o slide com a lei, né? A citação e as explicações e os detalhamentos dos limites que nós temos que obedecer. Como eu já disse antes, eu não gosto muito de ficar lendo lei e artigo, porque eu acho isso improdutivo em termos de treinamento, né? A gente tem que fazer apenas o comentário técnico, certo? Uma outra coisa importante também para que a doação ela seja tecnicamente aceitável pela legislação e a gente possa considerá-la na base de cálculo do imposto, é a entidade que recebe a doação, ela precisa possuir título de utilidade pública nas esferas governamentais pertinentes. O que isso quer dizer? Se ela vai receber uma doação ou uma subvenção em nível estadual, ela precisa ter o título de utilidade pública do Estado, ou do município ou da União, né? Dependendo de qual tipo de verba ela vai receber, se municipal, estadual ou federal. Uma outra coisa que é vedado em termos de doação legal é você pegar o dinheiro em espécie e entregar para a entidade. Isso não pode ser feito. Então aí na linha A diz, né, uma das regras, as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária, né? E na linha B ele diz que a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo à disposição da fiscalização declaração segundo o modelo aprovado pela Receita Federal. Então lá no site da Receita Federal você vai encontrar o modelo da declaração que permite, que aprova aquele tipo de doação que a entidade está fazendo. Então as doações elas têm limitações percentuais em termos de lucro operacional, conforme vimos lá na legislação. Então aqui nesse slide eu estou criando esse exemplo, né, numa DRE com lucro antes do imposto de renda e da contribuição de 5.500, porque nós temos ali um resultado não operacional. O lucro operacional é 5.000. Dentro desses 5.000 nós já temos contabilizado a doação que foi feita, portanto está reduzindo
esse lucro operacional ele já está reduzido da doação feita. Então, para que eu faça o cálculo do percentual permitido para ser doado em relação ao faturamento, inclusive na legislação eleitoral é assim também, né? Agora nem pode mais, porque a partir dessas eleições, só a pessoa física pode fazer a doação, já está revogado essa questão. Mas até então, as doações eleitorais também obedeciam essa regra. Então ali eu tenho lucro operacional incluindo a despesa de doação, que é 5 mil. Aí eu tiro as despesas de doações que foram feitas, no caso R$200, eu adiciono, né, na base de cálculo aqui. Então a minha base de cálculo passa a ser 5.200, porque o valor da minha doação foi R$200. Então, para que eu chegue no percentual que me é permitido doar, eu pego esses 5.200 reais e aplico o percentual de 2% do lucro operacional. Ok? Muito bem, o valor deu R$104. É o valor máximo dedutível que eu posso utilizar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ok, só que eu doei R$200, né? R$200, não foi? Então tenho 96 aí que é por minha livre e espontânea escolha. Então esses 96 eu vou lá no livro de apuração do lucro real e vou fazer o ajuste na base de cálculo do tributo. Ok? Bem fácil, bem tranquilo, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto quando estivermos falando de incentivo fiscal. Temos também, dentro desse mesmo mote, né, dentro dessa mesma linha de raciocínio, doações a Instituto de Ensino e Pesquisa. Somente que essa doação ao ensino e pesquisa, ela vai reduzir para 1,5% do lucro operacional, fazendo o cálculo exatamente como nós fizemos anteriormente, que era 2%. E essa pesquisa e esse instituto e essa legislação, ou seja, essa pesquisa que está recebendo essa doação, ela precisa estar aprovada em lei federal específica para que possa ser aceita, né? Temos aí as entidades de sociedade civil de interesse público, que são entidades que desenvolvem projetos sociais enfim, e elas recebem subvenções. Essas OCIPs, né, chamadas OCIPs, elas necessitam anualmente ter o seu registro renovado, o registro de utilidade pública, ela tem que apresentar as certidões, as prestações de contas das verbas e tudo mais. Então, quando se for fazer uma doação, é preciso tomar cuidado para ver se a entidade ela corresponde corretamente com a legislação e o que há de exigência nessa parte de regularidade, né? A questão da Lei Rouanet é amplamente discutida aí nos últimos dias, inclusive hoje é objeto de investigação da Polícia Federal, né? Também após o imposto apurado, 4% do valor a ser recolhido, a empresa pode destinar aos projetos culturais que porventura ela tenha sido chamada a colaborar e tenha aceito colaborar. Voltaremos a falar sobre isso. A Lei Rouanet é a 8.313, que está referida aí no slide, mas nós vamos voltar a falar especificamente sobre esses incentivos num módulo específico lá no finalzinho do treinamento, após nós tivermos apurado o imposto. Então nós vamos demonstrar de forma prática como fazer essa compensação ou direcionamento desse tributo. Muito bem. Aí temos a doação para o fundo da criança e do adolescente, né? Nós temos aí uma questão de dedutibilidade que não é bem uma dedutibilidade. Porque quando a gente fala em imposto dedutível ou em despesa dedutível, nós estamos falando de um valor que vai reduzir a base de cálculo. Mas essas doações, a maioria delas que tem incentivo fiscal, na verdade é depois do imposto apurado e calculado, nós pegamos uma parte desse imposto. No caso do fundo da criança e do adolescente, imaginando, se a empresa ela deve R$10.000 de impostos, ela tem que recolher R$10.000,
já está apurado esse valor, o DARF vai ser nesse valor, então ela vai pegar um DARF de R$ 9.900 e vai pegar R$100, que é 1%, e vai doar para o fundo da criança e do adolescente. Tem que doar para o fundo e não para a entidade. Então, se eu doar R$110, nesse caso, eu vou adicionar R$10 na base de cálculo, né? Eu não posso utilizar isso como despesa dedutível. E por que eu tenho que adicionar esses R$10? Porque quando eu contabilizei a doação, ela precisa ser contabilizada e guardado o comprovante. Então, como eu contabilizei, ela está reduzindo a minha base de cálculo, eu tenho que ir lá e fazer essa adição, certo? Muito bem. Uma outra coisa que é muito importante, e aqui você precisa ter bastante atenção, porque é muito comum nas empresas, isso agora com a ECF, ECD, SPED, essas coisas é um risco muito grande, são os gastos com cartão de crédito, mesmo os corporativos, aquelas empresas que fazem os cartões e dão para os seus empregados, para suportar despesas de viagem, alimentação, hospedagem, etc, etc. Né? Isso não é dedutível. As despesas elas precisam ser comprovadas através de relatório de viagem, aí ela passa a ser dedutível, desde que o relatório de viagem obedeça a regra também, tenha o local da viagem, o dia, o superior autorizando a viagem, o nome do viajante, o motivo da reunião, ou seja, precisa estar intrinsecamente ligado à atividade da empresa, senão essa despesa é indedutível. Agora, se esses valores gastos com cartão de crédito compor o holerite do funcionário como ajuda, alguma coisa, algum provento de trabalhista que seja que esteja na base de cálculo do imposto retido na fonte e nas contribuições previdenciárias, então essa despesa ela passaria a ser dedutível, mas precisa compor o holerite. Se ela não compor o holerite, ela não pode ser dedutível, né? Outra questão os planos de previdência privada podem ser feitas livremente pelas entidades a favor de seus empregados. Todavia, a dedução dessa despesa nas bases do IR e da CSL está limitada a 20% do total de salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa beneficiados pelo plano. Artigo 11 da Lei 9.832, alterado pela 10.887. Então, os planos de previdência privada que as empresas fazem para os seus executivos e para os seus funcionários têm essa limitação de 20% dos salários dos mesmos na parte dedutível. O restante tem que ser ajustado lá no LALUR, na base de cálculo do imposto de renda. Ok? Voltamos na próxima videoaula falando de royalties e de assistência técnica. Tá bom?